E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar, e se eu passar pelo vale,
Oi, gente, bom dia! Como vocês estão? Já mandaram para as amigas de vocês? Eu acho que a de hoje não vai ficar salva, tá? A de ontem eu deixei porque eu senti que muitas pessoas precisavam e eu fiquei muito feliz com o retorno, fiquei muito feliz com os depoimentos, recebi muitas mensagens de carinho, de agradecimento e eu quero agradecer a todas vocês que estão aí firme e forte, acordando cedinho. Gente, acordar cedo é a melhor coisa da vida, é acordar literalmente pra vida, porque a vida, na verdade, ela começa a hora que nós decidimos acordar, né? Então, quanto mais tarde a gente acorda, antes eu tinha um péssimo costume de acordar muito tarde. Tipo, teve uma época que eu acordava 10, cara, beirando 11 horas. Isso antes do meu filho nascer, né? Porque depois que a gente tem criança é muito difícil isso acontecer. Mas aqueles dias de chuva, gostosinho e tal. Tem noção do tropelo que virava meu dia? Eu acho que aqui, eu tenho certeza que aqui tem algumas pessoas que passam por isso, de acordar tarde e aí virar um tropelo, não dá tempo nem de café da manhã, quando você vê já é hora do almoço, quando você vê o dia já tá quase acabando. Isso acontecia muito no domingo, principalmente, que eu falava, caraca, meu domingo acabou. E era para ser um dos dias de maior descanso, porém, não de cama, né, gente? Dormir não significa descansar, né? Dormir, às vezes, se você dorme mais do que você precisa, você acorda mais cansado do que você foi dormir. Eu coloquei algumas reflexões antes da gente começar. Eu não lembro exatamente onde paramos ontem, porque a live encerrou e eu continuei falando. Então, eu vou começar a partir do ano de 900, mas eu quero colocar um vídeo para vocês, outro vídeo de reflexão e depois mais uma música, que eu acho que primeiro nós precisamos nos centrar e tentar nos reconectar com Deus, nos reconectar com o universo, para que nós possamos começar o dia e seja um dia bom. Eu falei essa semana para vocês sobre um vídeo do Leandro Carnal. Eu não lembro que dia que eu falei, mas eu achei ele. Deixa eu ver se tá no pente aqui, peraí. Superem essa ideia de sorte, azar, destino. Introduzam a ideia de decisão, estratégia e trabalho. Sartre diz, o filósofo que morreu em 1980, Sartre diz: não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Não controlo tudo, não sou dono do universo, não posso impedir a morte que virá, mas entre o nascimento e a morte eu controlo muita coisa. Toda crença em destino, vocação, talento, é uma crença que tende a disfarçar o que de fato faz a diferença, e o que de fato faz a diferença é o esforço. Eu tenho uma sorte imensa quando as pessoas me dizem: Leandro, você tem sorte. Eu tenho uma sorte imensa, e essa sorte se repete diariamente, porque eu acordo às 4 da manhã. Ninguém me controla, e eu acredito, como os filósofos gregos, que a vida pode ser mais racionalizada. Eu acredito que eu tenha condições de interferir na minha vida. Eu acredito que quando eu faço a pergunta o que estamos fazendo de nós mesmos, eu posso dar uma resposta objetiva e prática. O que eu estou fazendo de mim? É um momento para pensar. O que eu estou fazendo de mim? Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira. E ouçam alguém de mais de 50. Depois dos 40 parece ficar mais rápido ainda. Parece que passa numa velocidade incrível. A vida é muito curta para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca. A vida é muito curta para que eu tenha uma família que eu não ame, para que eu tenha um emprego que eu não goste, para que eu tenha um trabalho que eu não me dedique. Ela é muito curta para eu ser medíocre. É muito pouco tempo para isso.
Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos e sigam o conselho que Sócrates fundou a filosofia ocidental. Conheçam-se, conhece a ti mesmo, conhecimento de si. Sigam esse conselho, sigam essa ideia de saber quem vocês são. É fundamental conhecer-se, sempre, sem exceção, sem nunca perder de vista que consciência é a chave da transformação. Consciência é a chave de todas as transformações. Respostas claras, objetivas para a pergunta que eu fiz no início. O que eu quero? Onde isso vai me levar? Quem sou eu? Isso me torna ou não feliz? Consciência. Controlar a vaidade. O principal elemento de descontrole de uma vida. Qual é a parte que me falta? Qual é a parte que eu preciso melhorar? Qual é a parte que eu tenho que transformar? Talvez eu esteja muito bom quanto a horários, quanto a sair da cama, mas eu sou bom quanto a resiliência, ou seja, enfrentar as pequenas crises cotidianas. Eu sou bom com resiliência e com horários, mas sou muito irritadiço. Tenho que trabalhar isso no meu autoconhecimento, num processo de psicologia, tenho que trabalhar minha irritação. Eu tenho partes a serem melhoradas. Meu português não é bom? Leia, aprende, estude. Eu tenho partes a serem melhoradas. Fazer algo novo, fazer uma ideia nova, interferir no meu corpo, na minha renda, na minha família. Por que as pessoas mantêm uma família difícil, em ambiente difícil? Por que fazem programas ruins, estressantes? Porque ano após ano repetem o mesmo erro. E depois, quando vem a infelicidade, na forma de insônia, ansiedade, depressão, angústia, elas ficam surpresas. O que houve com a minha vida? Houve o que você fez. Houve o fruto do seu projeto. Houve a sua ação, houve a sua mão neste cinzel. Não pensem em nada que não seja fruto dessa ação. É isso que eu tenho perseguido sistematicamente nos últimos anos. Aquilo que eu quero, as metas que eu desejo, o mundo que eu quero ver. Como eu quero um mundo mais ecológico, eu vou reciclar lixo em casa. Como eu quero um mundo mais humano e mais educado, eu serei mais humano. Como eu quero um trânsito mais cidadão, eu serei um melhor motorista. Como eu quero combater a violência entre as pessoas, eu serei menos violento. Eu sou a transformação que eu quero ver no mundo. Parem de se espelhar no mundo. Construam essas coisas. Digam a si mesmos onde querem estar. Com quem? Com qual corpo? Com qual renda? Em qual casa? E persigam esse objetivo. Esqueçam o que passou. Esqueçam o passado. Esqueçam tudo que veio até aqui. Reinvente-se, reconstrua, faça dessa vida um espaço completamente diferente. Fácil. Sua vida vai continuar sendo muito feliz. Não se acostume ao fracasso. Acostume-se à felicidade. Desafiem-se. Sejam melhores. A vida só vale a pena se ela for intensamente vivida, intensamente aproveitada dentro desses objetivos. Voltei. Bom, gente, a gente já conversou sobre isso essa semana. Eu acho que eu fiz algumas anotações para poder conversar com vocês. Todos os dias é incrível, todos os dias assim eu peço a conexão do Espírito Santo, peço para ele direcionar. E hoje a direção foi para pensar sobre: nós estamos agindo ou nós estamos reagindo? Existe uma diferença entre o agir e o reagir. Quando a gente deita, eu falei para vocês essa semana sobre o livro Milagre da Manhã. Quem aí leu? Quem aí foi buscar? Quem aí começou a ler? Quem aí se interessou pelo livro? Comenta aqui. Bom dia, Mi. Tudo bem, lindona? Comenta aqui pra mim se vocês começaram a ler o Milagre da Manhã. E eu comentei com vocês que o Milagre da Manhã, na verdade, não começa de manhã, começa no dia anterior. Uma das coisas que o Milagre da Manhã faz muito é falar sobre essa questão de não reagirmos, de agirmos. Nós estamos o tempo todo reagindo.
Hoje, nos tempos de hoje, nós estamos o tempo todo reagindo. E nós precisamos começar a agir. O que é agir? É você pensar antes de fazer. Uma ação é você fazer já sabendo o resultado, ou pelo menos imaginando o resultado final. Quando você reage a algo, você está reagindo a algo que já aconteceu. Quando você age, você está se precavendo de que algo aconteça, ou positivamente, negativamente. A gente quer agir para que sempre aconteça o positivo. Quando você reage, pode muito ser relacionado ao negativo. Perdi pela internet, louca pra achar logo. Gente, quem quer o Milagre da Manhã, quem ainda não encontrou, eu coloquei esses dias o audiobook. Vocês querem que eu coloque? Comentem aqui embaixo, cliquem no aviãozinho, gente, não esqueçam de clicar no aviãozinho, porque a live de hoje não vai ficar salva, tá? Cliquem no aviãozinho aqui embaixo e mandem pros amigos de vocês, porque pra quem tiver acordado já aproveita e assistir, porque hoje não vai ficar salva. Eu vou colocar muito dos conteúdos das lives no Close Friends, tá? Só no Close Friends. Então, sempre que eu colocar um post que vocês quiserem, que uma amiga de vocês entrem no Close Friends, comenta ela no post, que geralmente eu vou colocar na legenda como que faz para entrar no Close Friends, tá? Então, quando a gente age, nós estamos pensando já no resultado. Quando reagimos, nós estamos reagindo a. Então, por exemplo, se eu me precavejo, vamos supor, eu penso, o que pode acontecer? Eu estou agindo. A reação, a maioria das vezes, é causada por falta de ação. Percebem? A reação é causada por falta de ação. Vamos pegar um exemplo bem simples. Acordar cedo. Se você consegue já acordar, já levantar e desligar o alarme do celular, isso é uma ação. Você acordou, você despertou, o celular ainda não, você levanta, lembra que o celular vai tocar e agiu. Agora, se você não coloca, não acorda antes do celular, o que vai acontecer? O celular vai tocar, você vai ter que levantar na correria, você vai desligar o celular rapidão, sem nem saber onde você tá, certo? Então, e ainda há situações que a gente reage ao despertador e ainda fica reagindo ali com soneca. Gente, o soneca é a pior coisa que vocês podem fazer da vida de vocês. Uma das coisas que você aprende no livro Milagre da Manhã é colocar o celular do outro lado do quarto. Por quê? O nosso cérebro é preguiçoso. O nosso cérebro, ele não quer levantar da cama, porque ele sabe que se ele levantar da cama, ele vai ter que tomar decisões. E o nosso cérebro tem o instinto de economia de energia, e tomar decisão consome energia. Então, ele não vai querer agir. Então, ele prefere reagir, porque ele está em descanso, do que agir. Aí, o que acontece? A gente acorda pelo despertador, com o celular do lado, com um monte de como que fala? As radiações do celular na nossa cabeça. Gente, dormir com o celular embaixo do travesseiro é a pior coisa. É radiação no seu cérebro, tá? Então, assim, ó, você acorda já com o celular despertando, aquele impulso de radiação na tua cabeça. O que você faz? Você vai e coloca pra soneca. Aí você vai colocar de novo, porque toda vez que o celular acende, que ele desperta, é uma bomba de radiação, tá? Então, o celular do outro lado do quarto. Despertou, você vai ter que levantar. Eu duvido vocês colocarem o celular do outro lado do quarto ou até no banheiro. Pra ficar mais longe ainda, se você tiver banheiro no quarto, coloca no banheiro, coloca em cima do guarda-roupa, algo que você tenha que gastar o máximo de energia possível pra você sair da cama. Porque depois que você já levantou, você já gastou energia, seu cérebro já despertou, ele é obrigado a agir. Aí ele não vai mais reagir, tá? Eu coloquei aqui, não se sabote. Nós somos os nossos maiores sabotadores. Quando eu coloco o despertador no soneca, eu tô me sabotando. Por quê? Eu já descansei, eu já dormi, eu já no dia anterior já mentalizei. Bom, eu vou dormir tantas horas, aí você escolhe. Quando você for dormir, você vai calcular
Bom, eu vou dormir 7 horas. Não é o suficiente pra mim. Ou você vai pensar o quê? Nossa, eu vou dormir só 7 horas. Nossa, é pouco. Aí o que vai acontecer? Quando der 7 horas, o seu cérebro vai falar pra você assim, é pouco? Você precisa dormir mais. Ou ele vai falar pra você assim, não, é o suficiente, pode levantar. Entende que essa questão de você acordar cedo não está muito relacionado ao acordar cedo, está relacionado ao que você mentaliza no dia anterior. Gente, façam a experiência. Eu acho que eu comentei com vocês, que quando eu comecei a acordar cedinho desse jeito, o Pablo Marçal, quem não segue, depois eu vou colocar o link aqui. Comentem pra mim, quem já segue o Pablo Marçal, comenta assim, eu já sigo, eu já conheço, ou coloca que não segue, não conhece, pra eu saber se vocês estão seguindo. Ele começou essas lives das 4h59 em dezembro, pra fazer a pior semana. Eu já tinha feito a pior semana em setembro, e aí em dezembro ele começou com lives, em setembro eram aulas gravadas. E aí, as aulas começaram na segunda-feira, as lives, né? E aí, eu tive uma aluna, se eu não me engano, na terça. Acho que foi na terça-feira. Eu tive uma aluna e eu ia pra praia no final do ano. E eu já acordava cedo, eu acordava 6 e pouquinho, porque eu já tinha decidido dormir um máximo de 7 horas por dia. Antes eu dormia de 8 a 9 horas por dia. Aí bastante gente conhece... Marion ainda não segue, se vocês quiserem depois eu coloco aqui, tá? Eu já acordava um pouquinho mais cedo, porque eu decidi dormir só 7 horas, porque eu já tinha lido o Milagre da Manhã, e eu comentei assim com a minha aluna. O Pablo tá fazendo as lives, não sei o que, ele é muito massa e tal, assim, enfim, falando dele. E aí eu peguei e falei assim, mas eu não vou acordar às 4h50, porque, eu já tô acordando 6 e pouquinho da manhã. Antes eu acordava 8, 9, já tá bom, né? Falava assim pra ela. Aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Na praia, ele ainda vai estar fazendo algumas lives. Então, como eu vou estar na praia, eu vou deixar pra acordar cedo mais na praia. Olha a procrastinação. Eu falei assim, eu vou deixar pra acordar esses horários na praia, porque tem coisa melhor do que acordar antes do sol na praia, porque esse era o lema, né, do Clube 459, é o lema do Clube 459, acordar antes do sol. E aí eu falei isso pra ela, se eu não me engano, na terça ou na quarta, eu falei assim, não, na praia eu acordo cedo, na praia eu vou acordar cedinho, eu sei que vale a pena assistir a live, mas é muito cedo. Gente, eu juro pra vocês, que no outro dia eu acordei sozinha, sem despertador. Isso ele tava acho que na terceira ou na quarta live, e eu acordei sozinha às 4h50. Aí eu levantei, porque eu já dormia com o celular do outro lado do quarto, levantei, peguei o celular, falei, caraca! Aí eu vi que ele tava ao vivo, eu falei, já levantei, eu vou assistir. Não consegui ficar um dia sem assistir. Teve um dia que eu fui pra BH, pro evento do AL Missões, e eu fui dormir tarde pra caramba, cara. Eu fui dormir tarde, acho que era 1h30 da manhã eu fui dormir. Eu dormi 3h30. Mas a minha vontade de acordar e assistir o conteúdo que ele tinha pra entregar era tão grande, aquilo abastecia tanto o meu dia, que eu consegui acordar pra assistir. No segundo dia eu não vou mentir, porque eu fiquei 2 dias lá, né, em BH. No segundo dia eu não vou mentir, eu não consegui acordar cedo, eu tava exausta, não aguentava mais de dor de cabeça, porque tava de TPM e tal. Mas enfim, o que eu quero falar pra vocês é, trabalhem a cabeça de vocês, trabalhem a mente de vocês um dia antes. Não deixem pra decidir o que vocês vão fazer no outro dia na hora que vocês acordam, porque vocês já vão acordar reagindo à vida de vocês. E nós temos que agir a nossa vida. Lembra que eu falei que nós temos que ser autores da nossa própria vida? Nós precisamos ser autores da nossa própria vida. Então, se você já acordar reagindo, você não está sendo o principal autor. Você não está sendo o principal ator da sua vida. Você não está no papel principal. Você está reagindo a algo. Eu anotei uma frase, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa frase. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Eu vou repetir.
Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Tempos bons criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Sabe o que eu tava pensando hoje? Nós somos a geração mais conectada e desconectada. Vocês têm esse pensamento comigo? Gente, eu sou de uma época que, pra fazer um trabalho da escola, não sou velha, tá? Vou constar. Sou novinha, tenho 31. Eu sou de uma época que, pra fazer um trabalho de escola, eu tinha que ir na biblioteca pública. E quando eu ia na biblioteca pública, a bibliotecária era uma querida. E ela super ajudava a gente, só que não. Nós ficávamos a tarde inteira. Às vezes a gente ficava a tarde inteira só procurando o livro do conteúdo que a professora pediu. Pensem, uma tarde inteira procurando o livro do conteúdo que a professora pediu. Eram no mínimo, para conseguir fazer um trabalho, 3 tardes de biblioteca, porque um dia a gente ia para encontrar. Aí a gente anotava os livros. No outro dia a gente ia para colocar o conteúdo no papel. Aí no outro dia a gente ia para juntar o trabalho e fazer o corpo do trabalho e tal. Quem é dessa época? Conta pra mim aí. Quem é da época das bibliotecas? Hoje, gente, pensa comigo. Lembra que eu falei sobre a questão das máquinas? Falei pra vocês sobre a questão das máquinas, que as máquinas, elas estão substituindo os homens. Não, né? As máquinas não estão substituindo os homens. Os homens que começaram a fazer trabalhos de máquinas. Homens não são máquinas. Homens são homens sábios, ilimitados, pensadores que não deveriam estar trabalhando como máquinas. Nós deveríamos estar fazendo e acontecendo. Há um monte de gente dessa época arrasaram. Tá vendo? Não sou tão velha assim. Tem gente que ainda. Mas beleza. Homens não deveriam estar fazendo papel de máquinas. Então o que acontece? Nós viemos de uma geração de homens fortes que criaram a Revolução Industrial, cara, muita coisa. Enfim, minha cabeça chega borbulha de tanta coisa. Mas nós viemos de uma época de homens fortes. E nós chegamos em tempos, digamos, bons. Gente, nós viemos bem depois da guerra. Imagina o povo da guerra. Vocês entendem que, tipo, nós nascemos numa geração que a geração anterior teve que lutar com pós-guerra, com racionamento, com a inflação. Gente, a inflação, eu ouço dizer que quando acontecia a inflação, era do dia pra noite, você não tinha mais, o seu dinheiro já não valia mais nada. Tipo, você tinha um valor X, no outro dia você já não tinha mais nada, porque a inflação fazia assim, ó, vum. Então, o que acontece? Essa geração da inflação, pós-guerra, revolução industrial, onde o homem precisou se posicionar perante o mercado de trabalho, sair das áreas rurais e começar a migrar para a cidade, essa geração criou homens fortes. E nós nascemos em tempos bons, certo? Hoje, nós estamos pagando preço pelos homens fracos. Nós somos fracos. E se nós continuarmos nessa geração de homem fraco, os nossos filhos vão sofrer mais ainda. Então, o que nós precisamos agora? Atitude, agir, parar de reagir. Vamos agir, gente. Porque nós precisamos ensinar para os nossos filhos que a vida é nós que decidimos, nós que corremos atrás. Nós somos os autores das nossas vidas. Nós precisamos ser os atores principais. Nós precisamos gerar homens e mulheres fortes. Nós não podemos permitir que esse ciclo fique se repetindo. Entendem? Nós estamos vivendo agora tempos difíceis, por quê? Porque a gente vem ali dos tempos bons. Os tempos bons geram homens fracos. Homens fracos, tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Por quê? Porque nós somos fracos. Nós somos muito fracos. Nós precisamos nos fortalecer para que nossos filhos não sofram. E ensinar para eles.
Vocês entenderam essa questão? Nós somos a era da tecnologia. Gente, isso borbulha na minha cabeça. Se na época que para você conseguir fazer um trabalho de escola, você tinha que ir em uma biblioteca, ou antes disso até, para ter acesso a livros, as pessoas tinham que andar quilômetros, ou emprestavam entre si para conseguir ter acesso ao conteúdo. Se nessa época a geração fez assim, concorda comigo que hoje, estando tudo mais acessível, estando tudo mais disponível na internet, nós deveríamos estar fazendo muito mais? Se nós fizéssemos o que eles fizeram na velocidade que a gente consegue fazer hoje você não precisa sair de casa para ter a informação, não precisa ir na biblioteca. O que você demorava 3 dias para fazer, você faz hoje em uma tarde. Menos de uma tarde. Você não precisa mais escrever, você faz o Ctrl+C, Ctrl+V. Gente, é ridículo viver o tempo que a gente está vivendo de mimimi, de desculpa. Nós somos a geração que mais tem acesso a conteúdo top, a conteúdo bom, e a gente fica perdendo tempo assistindo série de TV. Não é muita loucura isso, cara? É ridículo. Nós temos tudo na mão e fica... Ai, não, mas eu tô assim, porque fulano brigou comigo. Ah, gente, pelo amor de Deus, chega. Tem que acordar. Vamos parar de ser criança, vamos tomar as rédeas da vida e vamos fazer acontecer, né? Porque colocar desculpa no patrão, colocar desculpa... Percebem? Eu vou colocar um livro pra vocês, uma tarefa. Anota aí. O poder da autorresponsabilidade. É tudo nossa culpa. O poder da autorresponsabilidade. Vamos começar a acordar, vamos começar a ler livros ao invés de assistir Big Brother? Vamos começar a buscar conteúdo bom ao invés de ficar assistindo série de TV? Vamos garantir para a próxima geração um tempo bom, mas gerar homens fortes? Explicar para eles, é o seguinte, o ciclo é que tempos bons geram homens fracos, mas isso não pode acontecer. Vamos parar de deixar... Gente, meu filho hoje, eu luto, é muito difícil, mas assim, eu luto o máximo que eu posso pra tentar tirar o celular dele, ou no mínimo, impedir que ele assista essas porcariadas de internet. YouTube é a pior merda que existe pra criança. Sabe o que acontece com o YouTube? A criança tá assistindo um desenho, aí começa a entrar os relacionados. Olha o conteúdo livre da internet pro seu filho. Começa a entrar relacionados. Aí começa a entrar uns vídeos que tem nada a ver. Eu já cheguei a ver vídeo de Elsa da Frozen correndo atrás esqueci lá da outra. Com faca. Por que entrou nos relacionados? Porque ele é uma sátira infantil, mas é de agressão. Olha que a gente está permitindo. Eu não autorizo meu filho a entrar no YouTube. Não autorizo. Não deixo. Porque o YouTube é uma bosta pra criança. Vai entrando no relacionado, o seu filho tá ali quietinho, alimentando a cabeça dele de porcaria. Lembra que eu falei pra vocês? Nós somos o que nós nos alimentamos. O que nós estamos alimentando a nossa cabeça. O que nós estamos permitindo que os nossos filhos alimentem a cabecinha deles. Aí depois, a criança cresce e pega uma faca. E aí? Aonde que ele viu isso? No YouTube, que você deixou ele assistindo sozinho. Gente, YouTube é a pior merda pra criança, tá? Vamos pro conteúdo. Eu tinha mais coisa pra falar, mas volto outro dia, porque eu calculei o máximo de 40 minutos de reflexão e 20 minutos de ação. Então vamos à maquiagem. Vamos, gente, esse vamos é o português, né? Eu vou só rapidinho uma chavinha. Eu lembro assim, que diz que o português, ele tá reduzindo, né? Vocês sabiam que a palavra você vem de vossa mercê? A palavra você vem assim, vossa mercê, é como os escravos, os subordinados respondiam aos senhores feudais, né? Respondiam aos senhores feudais. Então falava vossa mercê, porque estou à vossa mercê, estou à vossa disposição. Que virou vos monsieur,
que virou você, que virou você, que hoje virou C. Vocês entenderam? Vocês percebem quanto com o tempo a gente tá comendo as palavras? Só uma curiosidade, mas beleza. Vamos lá. A maquiagem nos últimos 100 anos. Por que eu coloquei a maquiagem nos últimos 100 anos? Eu vou colocar aqui pra vocês, porque em 1900 quase não se usava maquiagem. Deixa eu achar aqui a foto. Hoje eu baixei bonitinho as fotinhas pra vocês. Aqui, ó. Tá, quem que é essa mulher aí? Eu coloquei algumas coisas ontem nos stories. Essa é Camille, acho que deve ser Camille Clifford. Ela é a garota Gibson. Deixa eu ver se eu salvei a foto dela. Não salvei, mas nos stories tá. A garota Gibson. O que era a garota Gibson? Era um dos primeiros indícios ali de beleza e vaidade do século XX. Onde começaram os penteados extremamente alinhados, aqueles para as mulheres ficarem mais altas, esses cabelos. Lembra dos filmes de época com o chapéuzinho, o cabelo lá em cima? Isso é tendência da época, lá dos anos de 1900, e começou essa revolução da beleza feminina. A Camille chamava muito a atenção por suas curvas, os espartilhos naquela época eram bem apertados. Nós temos um exemplo claro dessa época, que é o Titanic. Não cheguei a pesquisar sobre o Titanic, mas é a época dos cabelos grandes, não sei de que ano exatamente, mas pensem no Titanic. Eu sempre lembro daquela cena da Rose com a mãe dela espartilhando ela e ela dando os trancos, assim. Então é aí que começou realmente a imposição feminina, a feminilidade, pelas curvas, pelos traços, pelos cabelos, a moda feminina começou aí, tá? Na época não se usava muita maquiagem, era no máximo a questão do rosto mais claro, aquela coisa que eu já falei pra vocês ontem, mas era tudo bem sutil no rosto, era a beleza mais natural da mulher, no máximo ali os produtos naturais, como a amora amassada e tal, pra dar cor aos lábios, enfim. Mas o que chamava atenção na época eram os cabelos. Até coloquei aqui, deixa eu ver se dá pra ver, peraí. Como é que é? Ah, não vou... Aí. Ó. Depois eu coloco lá novamente, se vocês quiserem, me lembrem, tá? Então, eram os traços mais sutis, mais leves, e não se usava muita maquiagem. O que chamava a atenção das mulheres eram as curvas, porque elas ficavam muito curvilíneas. Eu lembro até de filmes que eu assisti, que elas usavam, além do espartilho, elas usavam, parecia um negócio de abelha, pra deixar o bumbum bem grandão. Sabe aquele vestido que ficava com bumbum? Era um negócio, gente, aquilo lá era um enchimento pra bumbum. Vocês acreditam que era aquela coisa pra deixar o bumbum bem grandão, que elas andavam, ficava parecendo uma saracura, né? Mas beleza, vamos pros anos de 1910... Deixa eu achar aqui a imagem. 1910 é a época que foi marcada pela Primeira Guerra Mundial. Cheguei a falar isso com vocês ontem. A Primeira Guerra Mundial. A maquiagem nessa época, ela era extremamente proibida. Então, assim, mulheres não podiam usar maquiagem. Então, dava-se aquele jeitinho só de dar uma carinha de saúde, como eu falei pra vocês anteriormente. Essa daí, ela é a Lillian Gish, acho que é assim a pronúncia, que ela foi conhecida como a primeira dama do cinema mudo. Então, aí começou o cinema, é a época de Charlie Chaplin, lembra do cinema mudo? Da Revolução Industrial. Então, é aí que entra a questão da mulher começar a aparecer, porque até então, nos primórdios da sociedade, as mulheres não tinham voz nem vez, né? E aí, depois... com o tempo, a mulher foi tomando espaço, mas ainda não tinha espaço. Então, quando a mulher foi para a tela, isso começou a gerar um desejo das mulheres que ficavam em casa, um desejo de se manifestarem também, de se imporem também. Além da Lillian Gish, nós temos um rosto da época, muito
Das linhas de produção, isso, linhas de produção, exatamente. É a época da Revolução Industrial. É o que eu falei pra vocês. As linhas de produção, elas começaram a acontecer por quê? Porque um homem teve a ideia. Bom, pessoas precisam de emprego e eu preciso de coisas para vender para as pessoas. Não haviam máquinas. Muitos homens saíram das áreas rurais, foram para as cidades e nas cidades iniciou-se a Revolução Industrial e começou dessa linha de produção. Hoje eu brinco assim com a questão de maquiagem de 20 minutos. Eu falo, gente, para fazer maquiagem de 20 minutos é maquiagem em linha de produção. O que seria maquiagem de linha de produção? É maquiagem ali, ó, uma atrás da outra, rapidão, tudo mesma coisa, isso é maquiagem em linha de produção, tá? Então, quando você tem só 20 minutos pra maquiar, não tem como fazer uma maquiagem a não ser linha de produção. Aquela coisa de pele de 5 minutos, acabamento de 5 minutos, olho de 10 minutos, que é um esfumado, cílio delineado, nem gatinho dá tempo de fazer. Tá, essa é a Mary Pickford. Quem é a Mary Pickford? Ela foi considerada, na época, a queridinha do mundo, porque ela era uma mulher mais imponente, como eu disse pra vocês. A Lillian Gish, ela já era uma mulher que deu início a essa face à frente das telinhas. A Mary Pickford, ela já veio com uma imposição maior, tá? Então ela já veio com uma imposição de mulher. E ela foi a criadora, ela fundou a United Artists, que é a União dos Artistas. E nessa União dos Artistas, ela juntou... Gente, olha que mulher revolucionária para a época dela, 1910. Para a época dela, uma mulher que devia... Nessa época, mulheres faziam o quê? Em casa, no fogão a lenha, né? Eram as lamparinas, ou já havia, né, a energia elétrica, mas muitos lugares não, e estava nessa migração da área rural para as cidades. Então, as mulheres eram dona de casa. E ela foi uma mulher de negócios muito esperta que criou a União dos Artistas, onde eram como se fosse um sindicato dos artistas, sabe? Junto com ela tinha Charlie Chaplin, enfim. E aí começou a real revolução da maquiagem. Como eu disse, as mulheres estavam à frente. Gente, se eu me empolgar, que eu tô em 910, eu encerro, deixo a live salva até meio-dia, tá? Pode ser? Quem aí quer que deixe a live salva até meio-dia? E eu vou pelo menos até 1950, porque 1950 tem muito conteúdo. E aí qualquer coisa eu termino amanhã. Vocês querem que deixe a live salva e depois eu continuo? Deixo salva até meio-dia. Até meio-dia vocês conseguem assistir, né? Porque tem muita gente que sai pra trabalhar 8 horas. Aí eu vou deixar até meio-dia, 1 hora no máximo. Pode ser? Quero ver se vocês vão mandar pra um monte de gente. Mandem pra um monte de gente aqui no aviãozinho, porque quanto mais gente tiver aqui na live, mais vocês me empolgam a produzir conteúdo pra vocês. Gente, esse conteúdo que eu tô entregando aqui pra vocês, ninguém entrega esse tipo de conteúdo. Nem curso de maquiagem vocês vão ver. Curso de maquiagem daqueles grandes, sabe? Que tipo, tem lá não sei quantas horas teóricas. Vocês não vão ver isso. Vocês vão ver o básico do básico lá. Então, ó, 1 hora. 1 hora. Eu vou fazer um desafio pra vocês. Ó, aqui pra mim, não sei se aparece assim pra vocês. Aqui pra mim, tá dando que tem 26 pessoas. Se amanhã tiver 50 nesse horário, na segunda-feira eu faço um passo a passo de pele pra vocês, antes de dar continuidade no conteúdo teórico. Mas vai depender de vocês. Comentem aí, quem quer um passo a passo de pele? Comenta, eu quero. E aí eu faço na segunda-feira. Se amanhã esse horário tiver 50. Porque, ó, tem só 25 pessoas. Já caiu, já tem gente saindo. Sei não, acho que eu vou encerrar o conteúdo e volto com outra coisa depois. Vocês estão mandando pro povo essas lives, gente? Não sei se eu tô botando muita fé. Tô dando o meu melhor aqui pra vocês, galera. Ô, ajuda aí. Beleza, vamos lá. Voltando a 1910. Em 1910 começou a real revolução da maquiagem, porque os empresários da época, os revolucionários da época começaram a perceber essa imposição da mulher, essa abertura do mercado
feminino, porque até então era tudo pro homem. Você só lembra de homem. Então, quando começou essa imposição feminina, eles começaram a ver um público que eles poderiam atingir, um público-alvo. Então, gente, fica a dica. Olha essa dica. Mentalizem um público-alvo. A gente fica pensando assim, ai, não tem mais espaço, Gente, tem espaço para todo mundo. Se não tá tendo espaço, nós que não estamos fazendo o trabalho direito, certo? Poder da autorresponsabilidade, livro, anotem. Se não tem espaço para todo mundo, é nós que não estamos fazendo o trabalho direito, tá? Então, o homem viu essa necessidade de atender o público feminino. E aí foi criada a primeira máscara de cílios. Deixa eu abrir aqui pra vocês. A primeira máscara de cílios, coloquei também nos stories só pra close friends, tá? Ó, a live vai ficar salva até 1h. Eu vou encerrar isso aqui daqui a pouco, porque não vai dar tempo de eu falar tudo que eu preciso. E eu vou até 1950 pelo menos, hoje. E vou deixar essas 2 lives salvas até 1h. Se na live de amanhã não tiver pelo menos 50 pessoas, eu não vou deixar mais a live salva, tá? Não vai ficar salva mais. Tô contando com vocês. Faça a minha parte, vocês fazem a de vocês. Aí foi criada a primeira máscara de cílios, que foi nomeada com o nome Mabel. Mabel era a irmã do criador da máscara de cílios, eu não sei qual que é a sigla, T.L. Williams, que é o Sr. Williams, que ele utilizou o método de máscara de cílios. A Mabel era a irmã dele. Sabe quem que é a Mabel? A Maybelline. Olha que legal. Ah, não vai aparecer. Gente, a primeira máscara de cílios foi criada com o nome de Mabel, que era a irmã do Williams. E aí surgiu a Maybelline, ou Maybelline. Não sei se pronuncia Mabel, deve ser Maybel, algo nesse sentido. E nessa época iniciou-se a Vogue. Gente, a Vogue é dessa época, 1910. Gente, é muito conteúdo interessante. Cara, é muito conteúdo interessante que eu tô passando aqui pra vocês gratuitamente. Quanto eu poderia cobrar por uma aula dessas? Gente, por favor, mandem pro pessoal aqui pelo aviãozinho. Porque quanto mais gente tiver na live, mais eu me empolgo a produzir conteúdo pra vocês. Tá bom? Então a Vogue deu destaque às mulheres turcas também da época, que as mulheres turcas já usavam os delineados, né, a rena nos olhos e tal, e essa técnica eles percebiam que deixava os olhos maiores, e aí com a mistura dos delineadores, a rena, a base de rena. Quem aí lembra da novela Caminho das Índias, que você vê ela lá, né, mexendo com rena? Era Caminho das Índias? Não, era o clone, que eram eles falaram da rena nessa novela, quando eu assistia, né? Hoje eu não assisto mais novela, graças a Deus. E aí, surgiu daí o termo vamp. Nossa, tá muito vamp. Sabe aquela coisa muito vamp? Boca vermelha, olho preto. Você imagina uma mulher boca vermelha, olho preto. Eu já imagino a Elvira, a Rainha das Trevas, lembra? Esses traços bem vamp, assim. Então é dessa época, por causa dos cajais, da rena nos olhos, nas sobrancelhas e dos batons vermelhos e o início da máscara de cílios. 1920, Coco Chanel, enfim, não sei. Quem era Coco Chanel? Ou Coco Chanel? Não sei, eu vou aprender inglês esse ano em nome de Jesus. Ela era uma estilista da época. Muitas das tendências que nós usamos nos dias de hoje ainda é da época da Coco Chanel. Ela foi uma revolucionária da época. Tem um filme que depois eu vou tentar lembrar que filme que é. Se vocês quiserem, eu coloco nos stories do Close Friends. Gente, todo o conteúdo que eu colocar, teórico, do que eu falei na live, não vai ser aberto,
tá? Não vai ser aberto lá nos stories, vai estar tudo no Close Friends. Então eu sempre vou deixar lá nos meus stories, lá no meu feed, e sempre vou direcionar para os stories aberto o como faz para entrar no Close Friends, e esse conteúdo teórico vai estar só no Close Friends. Então se você ainda não é Close Friends, fica ligadinho, ativa a notificação, porque eu sempre coloco a oportunidade de entrar no Close Friends lá. Tá? Então eu vou colocar só lá no Close Friends. E me lembrem, as meninas que são minhas Close Friends, hoje nós estamos num clubinho secreto de quase 300 seguidoras, e eu vou colocar todo esse conteúdo teórico lá, tá? Então, e o livro, o filme, me lembrem de colocar o filme lá. Dessa época veio a Coco Chanel, que realmente colocou assim pra mulher, tipo, o poder, tanto que na época os homens consideravam a Coco Chanel uma mulher masculada, porque a mulher não tinha espaço. A Coco Chanel, gente, olha que incrível isso. Ela foi a primeira mulher a usar calça. Vocês entendem? Que louco que é isso, cara. Eu fico assim, encantada. Eu tenho vontade de entrar numa máquina do tempo e ir lá ver ela. Sabe essas roupas xadrez, esses desenhos xadrez? Vem dessa época, porque ela criou o terninho feminino. A Coco Chanel, ela criou o terninho feminino, a calça feminina. Então, os homens da época falavam que ela era masculada, né? Que ela era uma mulher homem. Gente, é muito legal. Ari, o Close Friends, ele é um grupinho secreto dentro do Instagram, onde só entra as pessoas que eu coloco. Então, eu sempre abro a oportunidade para poder entrar para ser Close Friends, tá? Então, só entra ali as pessoas que eu coloco. E aí, eu sempre coloco lá no post, quer ser uma Close Friends? Eu vou colocar um hoje, antes do almoço, tá? Então, quem quiser entrar, gente, não esqueça, mandem para as amigas essa live, tá? Beleza, daí o que era nessa época? A maquiagem começou a se popularizar, porque a mulher começou a ter um pouco mais de abertura na marra, né? A mulher começou a se impor à sociedade, e aí iniciou-se o uso dos batons. Então, os batons naquela época não eram batons em bala, que a gente chama hoje. Hoje a gente chama de batom bala. Naquela época eram nas latinhas. Sabe essas latinhas que estão voltando? As latinhas vintage, que tem o desenho de pin-up. Eu já vou falar sobre a pin-up, gente. Pin-up é muito legal. Eu já vou falar sobre as pin-ups. E é a época das melindrosas. Lembra que eu falei do anterior, da aparência vamp, lá para 1910? Então, 1920... entram as melindrosas. Deixa eu pegar aqui. Ó, a boca bem avermelhadinha. Gente, quando eu penso na Coco Chanel, acho que é assim que fala. Vou falar assim, tá? Se não vai ser assim. Eu já penso nessa aparência da segunda fotinha aqui, ó. O cabelo bem alinhadinho, ajeitadinho aqui, e o chapéuzinho, pra deixar tudo bem alinhadinho. Então, nessa época, olhos pretos, a boca bem vermelha, bem vamp, até com aquele formato de coraçãozinho, e bastante ruge. É a época do ruge, gente. Bastante ruge no rosto. Aqui, achei da melindrosa. Ó, a era das melindrosas. Então, assim, era tudo bem pesado. E sabe o que é o mais legal dessa época? Porque, como eu disse, foi uma época que a mulher começou a se impor, realmente. Começou a impor a sua feminilidade. E aí ela começou a usar mais maquiagem. Lembra que até então, em 1910, a mulher era proibida? Então, o que aconteceu em 1920? Não, eu não sou proibida, eu não aceito. Eu quero usar maquiagem, eu vou usar maquiagem. E as mulheres começaram a essa era de feminilidade, de querer impor a sua feminilidade, começaram a usar esses batons muito, muito escuros, o rosto bem pintado, sobrancelhas ultra finas, super arqueadas. Deixa eu ver se eu salvei a foto dessa. Dessa foto aqui dá pra ver bem, ó, na foto da esquerda. Sobrancelhas hiper finas e super arqueadas para realçar a feminilidade, batom vermelho, olhos pretos. E as mulheres eram consideradas o quê? Impertinentes, porque usavam muita maquiagem e elas não se importavam da maquiagem estar artificial,
porque essa era a intenção delas. Então as mulheres impertinentes, as mulheres que se faziam a imposição da feminilidade, elas eram consideradas as revoltadinhas. Só que as mulheres que tinham essa possibilidade de serem revoltadinhas eram só as mulheres ricas, porque as mulheres pobres sempre estavam abaixo. Então as mulheres que podiam se impor, porque maquiagem era difícil também na época, eram as mulheres ricas. Então era extremamente chique usar maquiagem na época. Então quem tinha maquiagem eram pessoas ricas. Percebem o quanto essa questão de maquiagem, aparência e tal tá relacionada a status? Desde essa época, desde há muito tempo, lá na época da Cleópatra já era difícil encontrar maquiagem e as mulheres dessa época, elas era chique. Então elas faziam maquiagem, era artificial, mas pra elas tava lindo, tava top, e eram as mulheres chiques da época. 1930, gente, essa de 1930, eu vou perguntar pra vocês, vamos ver. A avó do meu esposo tem fotos assim. Gente, é incrível. Eu vou fazer uma pergunta e já vou falar sobre essa questão das fotos. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu quero que vocês me respondam. Eu não lembro se eu coloquei isso ontem nos stories. Quem tá no Close Friends, se eu coloquei, vai saber. O que vai vir depois do rímel? Qual vai ser o próximo produto do mercado depois do rímel? Enquanto isso eu vou falando. Nessa época eram as fotos preto e branco. A tecnologia de fotografia era muito ruim, então não dava pra ver. Então o que eles faziam? Gente, eles pintavam as fotos. Então quando vocês veem uma foto em preto e branco, com a boca colorida, com o rosto vermelhinho, é porque eles pintavam as fotos para se aproximar da realidade. Olha que legal, que loucura isso. Então eram pintados os rostos. Não era a foto não saía colorida, ela saía preto e branco e eles pintavam. Deixa eu ver se alguém respondeu. Gente, ninguém vai responder sobre qual foi o produto? Então eu vou encerrar a live, eu vou voltar no outro e só vou responder depois que vocês me falarem, tá? Eu vou encerrar porque falta um minutinho e eu vou voltar falando de 1930.